Esta semana, o lado B do futebol. A gente reúne, acho que 60, 70 pessoas, 40 jogando e mais uns 30 crushes. Eu vejo o quanto isso quebra barreiras dentro de um preconceito e dentro do que eu sofri quando eu estava jogando futebol. Nesse time hétero, eu sempre me senti um pouco retraído, um pouco me sentindo, não diminuído, mas me sentindo um pouco fora da casinha, assim, sabe? Quando você se sente um pouco estranho. Fica muito mais legal você jogar com pessoas que te aceitam. Hétero briga por lateral. A bola sai, tem discussão e se bobear sai porrada. Mas quando eu tava na época do colégio, de fato eu sofri ali um bullyingzinho, aquela coisa um pouco velada ainda. E aí quando eu falei pra eles que eu era gay, tinha algumas pessoas que deram, tipo assim... deram uma congelada. Como assim? Outras pessoas, tipo assim... Viado, toca a bola... Toca a bola! Sabe? Eles davam uma corrigida assim e tal. Ele fala assim, esse cara também tá olhando pra mim, esse cara tá me querendo. Não, eu não gosto de você, você é hétero, você é feio. Eu gosto de gay bonito. Mais ou menos isso. Por exemplo, se a gente for fazer um recorte de identidade de gênero, não tem pessoas trans. Esse ano eu chamo de ano zero do futebol gay no Brasil. O meu namorado atual eu conheci no futebol. Você deixa de aceitar o preconceito cultural. Isso. Que é quando vai chutar a bola, bicha, aí você então fala, não, mas isso é uma coisa... Não é normal. Não, que a gente como estrutura gay, mostrando diversidade no futebol, padrãozinho ou não, incluindo pessoas ou não, o recorte da galera do Ipiranga ou dos Jardins, é um começo de conversa pra tratar as coisas como elas deveriam ser. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Fica aí que a gente já volta. Lado B, cultura e cidadania LGBT na real e com local. Apresentação e produção, Márcio Caparica. Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Futebol é o esporte mais querido do brasileiro e, no entanto, a gente vive a situação em que os gays não se sentem muito confortáveis para jogar futebol, ou pelo menos não se sentiam, porque agora existem pelo menos 4 times no Brasil só formados por gays. A gente está aqui logo depois da final do primeiro campeonato de futebol da diversidade. Qual é o nome oficial do campeonato? É Hornet? Taça Hornet da Diversidade, com representantes de 4 times do Brasil. Agora eles vão se apresentar pra gente. Vamos começar aqui pela direita. Qual é o seu nome e qual é o seu time? Eu sou o Guilherme Castro e faço parte do time do Unicorns de São Paulo. Você? Eu sou o Carlos Sebrão e faço parte do time do Capivara Futebol Clube de Curitiba. Você? Eu sou o Vinícius Pellegrino e eu sou do time futebol daqui de São Paulo. André Machado, dos Bisquetes, do Rio de Janeiro. Há quanto tempo que vocês estão jogando e quanto tempo esses times existem? Bom, eu vou falar aqui. Os Bisquetes, a gente está completando agora 4 meses de vida. E a gente nasceu porque eu vi uma matéria sobre Unicorns. Que legal. Eu vi uma matéria e falei assim, gente, porque eu sou de São Paulo e moro no Rio faz 5 anos. Então eu tava no Rio há 5 anos sem jogar bola. Porque aqui no Rio tinha amigos... aqui em São Paulo tinha amigos héteros. No Rio não, no Rio só tem amigo gay. Aí o pessoal não jogava bola. Aí quando eu vi a matéria, foi até na Fátima Bernardes. Isso. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu fiz um spam de WhatsApp, Facebook, mandei pra todo mundo, gente, vou jogar, vamos marcar, não sei o quê. Ia dar 15 pessoas. Aí foi no boca a boca, foi crescendo. Hoje a gente tem, juntando, a gente joga às sextas-feiras, a gente reúne, acho que 60, 70 pessoas, 40 jogando e mais uns 30 crushes, etc. E aonde que ela no Rio? Em Botafogo, quem quiser aparecer, é só chegar toda sexta-feira no Só 5 Futebol, que ali é do lado do metrô Botafogo, no Clube Guanabara. A gente chega, começa a bola a rolar 9 horas da noite, só chegar 8 horas, dá o nome e entra, e não tem seleção, entra e joga todo mundo. O Unicórnio foi primeiro? Então, não acredito que não tenha sido o primeiro time que começou a jogar futebol e inserir de diversidade, mas foi o time que conseguiu uma divulgação dentro da mídia, enfim. Eu tô particularmente
jogando no Unicorns tem 4 meses. Eu jogava antes em Brasília, num time hétero, enfim, junto com meu irmão, o pessoal do trabalho dele. E aí quando eu mudei pra São Paulo, tem 4 meses, eu conheci o pessoal do Unicorns, comecei a jogar, e aí tô curtindo demais a galera é sensacional. E eu vejo quanto isso tem, isso abre barreiras, isso quebra barreiras dentro de um preconceito, e dentro do que eu sofri quando eu estava jogando futebol nesse time hétero. Eu sempre me senti um pouco retraído, um pouco me sentindo, não diminuído, mas me sentindo um pouco fora da casinha, assim, sabe? Quando você se sente um pouco estranho. Sempre joguei futebol desde moleque, jogava society na época da escola. E aí, por conta do meu irmão, ele sempre me levava pro futebol. Vamos pro futebol, porque ele sabia que eu gosto muito de futebol, mas eu me sentia um pouco estranho. Passei alguns meses ali sem jogar. E aí, quando eu mudei pra São Paulo, eu conheci o pessoal do Unicorns, e o pessoal é demais. E aí, logo depois que eu entrei no Unicorns, foi que explodiu ali na mídia. A gente foi pra Fátima Bernardes, foi pro Folha de São Paulo, e aí... Vocês têm até clube de corrida também, né? Isso, tem clube de corrida. Olha, tá virando toda uma grife de esporte. Acho que o legal do que eu vejo assim, do Unicorns, que a gente acompanha, e o Felipe também joga com a gente, né? Então, sim, ele faz. Acho que o legal também disso é que assim, vocês que não são daqui de São Paulo, quer dizer, não jogam aqui em São Paulo, a gente às vezes tem umas interações, né? A gente consegue. Alguns jogadores do nosso time já jogaram no Unicorns há muito tempo atrás. E o Felipe joga também toda, quarta-feira com vocês, né? E quinta-feira com a gente. É porque às vezes a Então pessoa é só pegar uma ponte aérea e ir lá jogar sexta-feira. quarta-feira nem todo fácil. mundo consegue Futebol tem há jogar. quanto tempo? Então, o Futebol ele tem. Esse sotaque é do Rio, tá? Então a galera que vai me escutar não. É porque eu moro aqui em São Paulo tem 6 anos, mas o sotaque não perde. Tu sabe também que. E eu sou paulista com. É biscoito, não é bolacha. Dúvidas, mas vamos ver. Eu mandei uma treta aqui do biscoito bolacha. Mas o Futebol ele tem no mínimo há 2 anos. Eu entrei lá tem 1 ano e pouco. E assim, a gente joga toda quinta-feira, é meio que religioso, assim. Se chover, a gente fica até chateado que é aberto, né? A gente fica, que saco e tal. Mas tem há 2 anos e a gente junta mais ou menos umas 30 pessoas. Então dá uns 3 times, assim, 30, 20 pessoas, né? E, cara, é muito legal. Acho que começou a mudar também um pouco da nossa dinâmica como grupo, sabe? E aí a gente estende as relações, né? Então fica muito mais legal você jogar com pessoas que te aceitam. E a gente não tá questionando, assim, se é bom ou se é ruim, né? Exato. Tanto que agora no campeonato a gente fez um time que era bem mesclado. A gente não fez um time, de repente, que é super forte. Um time, assim, a gente queria deixar que todo mundo jogasse. E aí quando a gente agora ganhou o 2º lugar, a gente ficou super feliz. Eu até brinquei assim, toma Douglas, essa é pra você, aquela coisa do bullying, assim, porque na escola, por mais que eu não tinha me entendido ainda como gay, eu sempre joguei futebol no meu colégio, no meu prédio, eu sempre joguei futebol em todos os lugares que eu ia. Só uma coisa, Capivara tá há quanto tempo jogando? Capivara a gente começou em setembro do ano passado. Mas assim, começou com brincadeira, juntar um grupo de pessoas pra fazer alguma coisa, um esporte, jogar futebol e brincar mesmo, era mais brincadeira. Essa parte de campeonato nem tava na nossa cabeça, então a gente começou com 10 pessoas, bem pouco, lá em Curitiba, né, que é frio. E daí agora também foi crescendo, nós estamos com mais ou menos quase 30 pessoas participando, daí agora a gente tá começando a organizar melhor, então, porque, como eu falei, eram poucas pessoas, então a gente só brincava e daí surgiu o campeonato, surgiu a camisa, o nome não existia, a gente teve que fazer tudo meio... E na hora de desenhar a marca, né? Também, muito legal, né? Não, e o importante também é falar, já nasceram os barbichas de BH. Então, o próximo torneio já tem os barbichas de BH, são as nossas irmãs. Tava todo mundo aqui desesperado. Gente, quando é que vai rolar o próximo? Porque esse aqui foi demais, esse torneio foi demais, a galera tá apaixonada pelo Os barbichas, eles têm, assim, o que eu acho mais legal do futebol gay, né, que a gente só coloca gay também, depois a gente pode estudar e colocar mais mulheres e outras pessoas também. Que a gente vai conversar sobre isso. Na verdade, a gente começou com 2 mulheres também no nosso time, mas eu também não tava, né? Mas assim, os barbichas, cara, são as pessoas mais pintosas, maravilhosas. Eles são E aí você vê o Instagram deles e é perna assim pra cima, todos dançando Anitta, fazendo bumerangue, assim. Primeira coisa que eu queria perguntar, é difícil pra gay jogar futebol com hétero? É. Por quê? Porque hétero briga por lateral. A bola sai, tem discussão e se bobear sai porrada. O gay não, acho que o gay, como teve assim um hiato de você... comecei a ter uma vida gay, deixei de lado um pouco o futebol, na hora que você vem
pra jogar, tá todo mundo meio fora de forma, a gente tem um tempo de adaptação, então, assim, à primeira vista, o nosso objetivo é se divertir. Tanto que assim, o time que eu trouxe pra cá, tudo bem, a gente montou ali um time forte, mas assim, do Bisquetes do Rio, eu falei assim, gente, vai ter um torneio, quem quer vir? Então a gente tem ali um grupo de 100 pessoas ao todo no WhatsApp, e é quem quiser vir. E se vierem só perna de pau, vai ser só perna de pau. Se vierem só os bons, são só os bons. Então, assim, é quem quiser. Essa é a premissa. E eu acho que o hétero, ele entra muito numa disputa, assim, que acho que é até física. Quando eu tava lá em Brasília, assim, eu acabo indo um pouco pela tangente, porque eu jogava num time de futebol que era do pessoal que era conhecido do meu irmão, e meu irmão evangélico, Caxias, aquela coisa assim. Então, era um pessoal muito respeitoso. Não xingava, era aquela coisa muito tranquila, o jogo de futebol em si era muito tranquilo. Mas eu sentia aquela situação de que talvez eu não fosse tão bom ali o suficiente pra estar jogando com eles, ou não sentissem que eu for... Não tinha aquela interação... Como eu me sinto à vontade com o pessoal lá do Unicorns. E eu imagino que eu fosse me sentir muito à vontade com o pessoal do outro time. O que eu senti era isso, mas quando eu tava na época do colégio, de fato eu sofria ali um bullyingzinho, aquela coisa um pouco velada ainda, né? E era porque, assim, as pessoas achavam que você dava pinta, ou você sabia que você era gay, ou porque tinha uma... Ali até pelo terceiro ano eu já era bem assumido, assim, bem tranquilo. Então, assim, o pessoal do colégio já sabia que, aquela ele é gay. Mas não tinha problema. O pessoal do colégio em si eu não sofria um bullying pelo fato de ser gay, mas quando eu tentava jogar futebol era uma coisa um pouco... Até porque o hétero não aceita você ser melhor do que ele, gay ser melhor que o hétero. Tanto é que eu ouvi muita... Gay tem que jogar melhor, tem que jogar 2 vezes melhor do que o hétero pra competir? Então, acho que quando você vai na competição, sim. Porque se a gente só tá jogando, cara, eu acho que a coisa mais legal de jogar é depois todo mundo se abraçar e falar, pô, parabéns, legal. Você tá escutando até uma música, o pessoal tá dançando no meio. Aquela rivalidade, eu acho que ela vai mais dissolvida no vamos quebrar a tensão de jogar um esporte que podia ser mais heteronormativo, sabe? Mais assim, e mais se divertir, entendeu? Então, mas se vocês forem hoje jogar por exemplo, que nem esses encontros semanais que vocês fazem no time de vocês, fossem fazer com um time hétero, vocês se teriam vontade pra falar que são gays nesses times? Aconteceu, desculpa. A gente veio aqui jogar um torneio aqui que era o antes da parada, né? Teve um jogo ali antes da parada, até que eu achei que era muito disputado. E a gente, como era salão, e a gente joga no Society, a gente foi ali no aterro pra fazer uns treinamentos no salão. Então quando chegava no aterro, a gente enfrentava times héteros que já estavam jogando. E na hora eles percebiam que a gente era gay, assim, mas ficava. Só que eu achei assim o pessoal bem respeitoso. Mas vocês individualmente, se vocês forem jogar um time, fazer um esquema desse semanal, vocês sentiram vontade pra falar entre as partidas ou os colegas de treino que vocês são gays? Eu acho que isso daí eu já desencanei. Eu já desencanei de não falar faz tem a ver com o nosso anos. recorte de idade, talvez, e assim, passa também por condição social, N coisa. Acho que os nichos que a gente vive, e aí talvez eu fale por nós aqui todos, né? Se você já pensar que você tem um WhatsApp com 100 pessoas, 30 pessoas, 60 pessoas que são gays, assumidos, sem nenhum problema, pô, não é uma questão a gente ser gay, assim, acho que não é mais. Não, então, porque eu levantaria uma bandeira ali e falar, mas porque eu sou gay. Hoje em dia eu estaria ali no meio e não teria problema nenhum. O que eu acho que causa estranheza aí nos héteros, e aí eu posso falar pelo time que eu joguei quando eu me mudei pra São Paulo, trabalhava num portal de conteúdo e aí era tipo só hétero. E como eu não falei da minha vida pra ninguém, eu entrei pra jogar futebol com eles sem eles saberem que eu era gay. Mas não tinha uma coisa velada, não era um problema, sabe? E aí a gente sempre, tipo, jogava, não sei o que e tal. Vinícius joga mais ou menos, já, beleza, não sei o que. E aí quando eu falei pra eles que eu era gay, tinha algumas pessoas que deram, tipo assim... deram uma congelada. Como assim? Outras pessoas, tipo assim... Porra, Vitor, toca a bola! Toca a bola! Sabe, eles davam uma corrigida assim e tal, mas talvez tenha com esse lance do recorte também. Mas eu acho que no geral, assim, existe esse lance da gente, o futebol, assim, tem muita descarga de emoção, a galera tá muito ali, assim, e aí eles vão soltando coisas que pode ser não pensado, pode ser o preconceito estrutural, pode ser N coisas. Algumas áreas e lugares a gente vê que é, tipo, realmente preconceituoso, porque parece que tem raiva ali no meio, sabe? Raiva e meio paixão parecido. Agora, quando eu acho que a gente joga, os gays jogam aqui, cara, a gente se trombou zilhões de vezes, a gente tá machucado, abriu o supercílio aqui, a galera, tipo, tá combinando a noitada aqui agora, depois, sabe?
Tipo, Tem umas teorias que as pessoas falam assim, que o esportes de contato, como futebol, basquete, são oportunidades que os héteros encontram de ter contato físico entre homens, porque afinal os héteros não se permitem isso. Vocês concordam? E daí um gay entrar nessa dinâmica dos héteros, você acha que deixa eles tensos de repente ter esse contato físico com alguém, de repente tá achando legal? Eu acho que o principal problema não é nem só no jogo, é a questão depois, assim, vestiário. Porque o hétero, ele, como o homem, assim, o homem, ele é um ser muito tarado. Então, de repente, ele só tá pensando em mulher, não sei o quê. Aí quando tem um outro homem, ele fala assim, esse cara também tá olhando pra mim, esse cara tá me querendo. Não, eu não gosto de você, você é hétero, você é feio. Eu gosto de gay bonito. Mais ou menos isso. Não, é como na época que eu tava no time hétero e jogando com o pessoal, eu participava de era uma ideia completamente diferente do pessoal da igreja do meu irmão. Então assim, a ideia era jogar bola ali mesmo. Da mesma forma como a gente tinha as regras, como a gente tem as regras aqui do hino, não falar mal da Madonna, lá eles não pode xingar, louvar a Deus, então era uma coisa muito restrita, uma coisa muito bacana, era bacana, era uma coisa super legal. Tinha essa coisa velada do ele talvez não seja tão bom que tá jogando ali, aquela coisa, eu me senti um pouco fora da casinha, mas eu não senti essa história do contato masculino ali, né? Era uma coisa muito... A gente recebeu, os Bisquetes receberam um convite de um jogo que eu achei bem interessante. Só não rolou ainda, porque eu não queria... Porque assim, no grupo do WhatsApp tem algumas regras, tipo, internamente ele não pode nudes, porque senão vai descambar, fala assim, vai tudo no privado. Sério? Sério, entre a gente fala não. Então até a regra do entrou nosso Não, faço isso. E outra coisa, é proibido qualquer debate político. Debate político. Isso é proibido, não pode. Aí teve um time do Rio que é formado só por pessoal de esquerda. Então eles mandaram dele, eu falei assim, eu não quis fazer nada, porque eu falei, não quero associar com nada de política. Mas eu achei muito interessante. Ele falou assim, não, inclusive a gente joga com um time só de mulheres. Eu vi a proposta dele, então eles queriam jogar com a gente porque o nosso era um time inclusivo. Tá na gaveta o projeto que eu não quero ainda associar, nem se fosse de direita, nem de esquerda, de ninguém. Falou, não, esse mundo, estamos fora. Até porque eu acho que daqui a pouco, né, a gente tem que começar a falar um pouco mais sobre inclusão de diversidade geral, sabe? A gente pode fazer hoje, assim, bate uma foto, assim, sabe? Eu ia perguntar isso, porque se vocês se preocupam que o campeonato é padrãozinho. Então, Padrãozinho, eu tenho essa questão. Existe não sei se você tem isso no Rio, mas em São Paulo a gente chama de padrãozinho, é aquela ideia do, entre aspas, o gay ideal, somente, seja, branco, classe alta, saradinho, com barba em geral, bem vestidinho, e daí você vê aqui, tipo, ou seja, exclui o gordo, exclui o afeminado, exclui o... Nos Bisquetes a gente tem bastante. Tem o gordinho, tem o afeminado, tem de inclusive, depois, assim, como ele começou com um ciclo de amigos, que foi uma rede da minha bolha, que eu fui chamando pra fazer parte do time, depois que saíram algumas matérias e o time começou a ficar conhecido no Rio, começaram a aparecer boleiros. Então, tem hoje um pessoal até que tava jogando aqui, que o cara tem uma vida, ou que foi o artilheiro do campeonato, o Flávio, você olha pra ele, a gente até tem que fazer o teste. Fala, calma, vamos te levar no vestiário e fazer o teste pra ver se você é gay. Essa brincadeira. Então começou a trazer outros tipos de gays, e até vou fazer um adendo, que o mais bacana do projeto, pelo menos dos Bisquetes, que cresceu, é que permitiu criar uma rede de amizades de pessoas que a gente nunca ia se aproximar. Porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos que é o cara que vai pra academia, vai pra The Week e não sei o que, e vai pra Ipanema e fica naquele grupinho fechado. Então, de repente, hoje você tá muito amigo de um cara que é gordinho, mora na Baixada e odeia The Week, mas gosta de samba, então tá juntando e vai levando uma coisa a outra. Eu acho que só essa relação, aumentar essa teia, já vale a pena todo o projeto. Você tava falando da inclusão. Então, por exemplo, se a gente for fazer um recorte de identidade de gênero, não tem pessoas trans. E seria ótimo jogar, sabe? Mas também como o futebol eu acho que é um pouco diferente do Unicorns e também de vocês. E vocês eu não conheço tanto ainda de Curitiba. É que tem que ser muito bonito pra participar do futebol. Tem isso, a gente passou por uma agência de modelo não antes de ir pro futebol. Gente, isso. Besteira. Besteira, olha. Besteira. Mas, por exemplo, lá, então assim, falando de identidade de gênero, que aí entra em diversidade naquilo que a gente conhece, né?
A gente não tem pessoas trans, mas também no meu ciclo, agora eu entrei numa empresa que valoriza muito a parte de diversidade. Então, agora eu posso falar, mas a mulher trans, de repente, não gostaria de jogar porque eu acho que ela não gosta de jogar bola, sabe? Então a Dani, tipo, não sei Mas se talvez o homem trans consiga. mas aí eu não conheço, mas eu acho que tem a nossa, eu não sei se dever, não quero me comprometer aqui, mas eu adoraria que a gente tivesse, aí, os 4 times, né, uma possibilidade de N pessoas poderem entrar e falar com a gente. Com vocês é muito mais tranquilo, com vocês também do Rio, vocês de Curitiba, imagino também. Como é que é essa questão em Curitiba? Como é que é de tentar incluir, diversificar o público, os jogadores? A gente não tem nenhum problema, né? O pessoal que vai jogar com a gente já foi até meninas jogarem, até eles querem fazer um jogo entre nós e um time feminino mesmo, que elas querem jogar. Mas também tem os gordinhos, tem quem quiser participar da nossa equipe, a gente tá aberto, não tem nenhum problema. Já jogamos com héteros mesmo, no próprio time também, já foram Já tem amigos héteros? Tem. Nada contra. Nada contra. Desculpa. Oi. Então a gente não tem. A única coisa que a gente explica, ó, a gente tem um time gay. Então não tem problema de jogar com a gente e tudo mais. Se a pessoa tá aberta, eles vão, a gente joga numa boa. A gente jogou, eu achei maravilhoso, que são os meninos bons de bola, que são garotos trans. Eram meninas que viraram meninos. Legal. E eles formaram um time daqui de São Paulo. Então chama Meninos Bons de Bola. Podem procurar, eu acho que vale a pena um jogo. Tá? Inclusive, tem uma campanha muito legal que o Unicorns também tava, que como eles vão disputar um campeonato paulista, eles estavam precisando de doação de chuteira. Tá? Então quem puder procurar Meninos Bons de Bola e ajudar, eu acho que é uma causa muito legal. Puta, bem legal. Quando vocês descobriram que eram gayzinhos, já jogavam futebol? Já. Em 1979, quando eu estreiei. Mas vocês jogavam futebol quando crianças? Eu joguei até os meus... Não jogava. Eu tenho um irmão mais Eu velho. nunca joguei futebol, porque eu sempre fui... Até porque eu acho que eu já me entendia gay, não sei o quê. Mas eu queria saber, quando você começa a se entender gay e já jogar futebol, você deu assim, puta, não vou conseguir jogar futebol mais porque não orna. A minha ideia é que eu tenho um irmão mais velho, e esse meu irmão mais velho amava futebol. Sabe aquela coisa de irmão Evangélico? mais novo? O meu irmão, não pelo fato dele ser evangélico ou não, mas eu tenho esse irmão mais velho, aquela coisa de ídolo do irmão mais velho, aquela coisa. Eu amava tudo que ele fazia, queria fazer tudo que ele fazia. Então ele acabava me levando pro futebol e eu acabei, ainda criança, 10 anos de idade, sempre debaixo do bloco. Vamos fazer alguma coisa? Vamos brincar de pique-esconde? Não quero brincar de pique-esconde, quero jogar futebol. Então eu tenho que jogar futebol. Então o meu irmão acabou me levando muito para essa área do esporte, tanto individual quanto coletivo, e o futebol foi uma coisa que me atraiu bastante. Daí naquele meio tempo, quando a gente acaba descobrindo a própria sexualidade, não me descobrindo gay, ou me descobrindo hétero, ou bissexual, ou trans, descobrindo a própria sexualidade, né? Porque a gente chega ali numa época que a gente nem quem é hétero, nem quem é gay sabe o que é, né? Então, naquela época ali dos 15, 16 anos, eu já estava ali no meio de todo mundo, então não tive problema nenhum em relação a isso. Eu já jogava futebol e tive, obviamente, problemas com o fato de pessoal brincar comigo de alguma forma que eu achava um pouco pejorativo, sofri bullying, enfim. Mas eu já sim jogava futebol quando eu era molequinho, então sempre. A minha vida, na verdade, sexual sempre foi ao contrário. Não sei qual que é o antônimo de precoce. Tá, mas era isso. Retardado. Retardado. Mas então, eu sou um disso. Porque assim, até os meus 19, 20 anos, eu só jogava bola da vida. Então tinha uns amigos, a minha vida era completamente hétero. Aí depois que foi quando 19, que acho que apareceu a fadinha em casa, eu me libertei. E aí sim que foi progressivamente diminuindo a minha participação. Eu ia pra estádio, tava lá na final do São Paulo. Então eu ia assim muito pra estádio, eu sempre fui muito de futebol. Aí depois que eu tive a vida gay mais ativa... Foi abandonando. Aí foi passivo. Aí foi abandonando. Foi isso que ele pensou, que ele fez a carinha. Sim, Essa vida versátil. Talvez. E você, quer dizer, você jogava, parou de jogar quando resolveu? Então, acho que assim como você, né, eu me descobri, eu me entendi gay muito mais, tipo, 21, sabe? Até entender melhor isso, assim, porque eu acho que
quando eu era criança, ou por criação, sei lá, devia ser muito mais recalcado, tipo, a mãe, a família, de repente, falando uma coisa assim, não, isso é errado, assim. Então, de repente, alguns comportamentos de criança viada que eu deveria ter, olhando as minhas fotos de macacão do Praga, da Xuxa, deviam ser meio que, assim, vai um pouquinho pra esse lado aqui e tal. Você foi criado pela avó no apartamento de carpete? Foi mais ou menos. Matou a charada. Bingo, matou charada. E depois, não, e um dia eu fui vendo umas fotos assim antigas. Eu falei, mãe, tô com macacão do Praga, mãe. Você não sabia que eu era gay, pelo amor de Deus. Eu tinha uma Hello Kitty. E aí eu sempre joguei no meu prédio, assim, o tempo inteiro, com todo mundo que foi criado comigo. Então futebol era que nem piscina, era futebol, era uma parte de atividade. E aí depois, quando eu tava no colégio, e aí eu sofria bullying sem me entender gay também, mas acho que as pessoas deviam mais perceber, eu também não devia aceitar, eu tinha dificuldade pra jogar porque eu achava a galera muito mais agressiva comigo, não no sentido da porrada, mas era uma cobrança diferente, era alguma coisa, me afastei de futebol, continuava jogando no meu prédio. Como eu me mudei pra São Paulo depois de um tempo e tudo mais, quando eu fui jogar futebol no IG, com a galera do IG, rolou aquela história que eu falei, e depois saí do IG e nunca mais joguei. Aí quando eu fiquei sabendo que alguns amigos jogavam, cara, vamos lá. E aí eu, tipo, tem um ano que eu tô jogando com eles o tempo inteiro e é muito legal. E os amigos da vida hétero hoje que descobriram os bisquetes, que conhecem o projeto, acham todos o máximo. Tô achando o máximo a criação do futebol inclusivo. Uma outra coisa que eu queria perguntar. Faz um ano ou dois, surgiu todo um movimento na cena gay dos skatistas. Que na minha opinião era assim, vou mostrar que eu sou super másculo, fazer essa coisa de mano. Então de repente só tinha um monte de viado andando de skate, com o boné pra trás, com a bermuda e tal. Qual é o risco desse movimento dos times de futebol ser uma maneira das pessoas tentarem afirmar a sua hipermasculinidade, tentar subir na escala gay? Esse ano eu chamo de ano zero do futebol gay no Brasil. Porque foi a verdade, mesmo já existindo fazia tempo, foi esse ano que a mídia abraçou. Teve a visibilidade, então foi esse ano. Falou, esse aqui é o ano zero. Se eu olhar na Argentina, a Federação de Futebol Gay da Argentina existe há 20 anos. Eles estão algumas décadas na nossa frente. Então eu vou falar pelo conhecimento de causa, assim, dos bisquetes. Eu acho que não, porque eu acho que veio muita gente ali no começo pra brincar, pra fazer uma atividade diferente, apesar de muitos falarem, não tem vôlei, não tem queimada, isso tem. Mas depois começou a atrair boleiro. Então eu posso falar que hoje a gente tem metade que eram da minha bolha ali de amizade e metade de gente que jogava, mas não encontrava espaço, então tá todo mundo amando isso. E eu tô louco pra surgir outro time no Rio. É verdade, tem baixada, tem muita coisa. Não pode ficar só os bisquetes, tem que ter mais. Tem que criar mais. E acho que assim, uma coisa que atrapalha um pouquinho só essa interação de inclusão de mais pessoas, ou até pra quebrar o padrãozinho, é porque a gente acaba jogando nos amigos, né? E em lugares que são mais perto do trabalho e tal. Eu lembro quando a gente jogava na Lapa, cara, dava tipo 12 pessoas, assim, tipo, no talo, porque era um pouco mais longe pra todo mundo e era bem mais tarde. Agora a gente conseguiu aqui perto do lugar onde todo mundo mora, tipo, a galera trabalha na Faria Lima, na Paulista, e tem uns jardins ali, assim, que fica um pouco longe de repente, alguns lugares onde as pessoas moram, mas a galera tá, tipo, pós-trabalho. Então a gente se encontra lá, tipo, fica bem religioso. Mas vocês sentem que há um uso no Instagram, por exemplo, das fotos do pessoal pagando de entre aspas, mais macho, porque... Não, o amigo meu falou que isso daí funciona na balada. Ele chega assim, quando ele tá afim de alguém, ele chega, e aí, joga futebol? Funciona. Mas voltando à parte de localidade, a gente joga lá no Ipiranga. Então fica um pouquinho mais distante, mas acaba que no final das contas fica ali também no meio de todo mundo, e isso facilita bastante na hora de reunir o pessoal. O pessoal do futebol também de São Paulo, então eles jogam ali nos jardins. A gente joga no Ipiranga que fica na... E eu acho que como quebra o paradigma, ninguém esperava, todo mundo acha que o futebol é só hétero, não sei o quê. Quando você fala, tem o gay jogando bola... Cria também, assim, não, mas mesmo cria um fetiche, assim, é verdade, eu acho que tem um lado... Já te pediram pra usar o uniforme, então? É isso que você tá falando? Ainda não, mas eu deixo sempre limpinho. Mas exatamente, eu conheci meu namorado, o meu namorado atual, eu conheci no futebol.
Rola paquera no Rola demais, rola É um lugar demais. bom pra catar boy? Sim, eu falo que você vai lá, assim, meu melhor amigo agora vai casar e foi o Felipe, né? Ele fez um gol, olhou pro Ariel e falou, nossa, que goleiro bonito. Ele vai casar, é verdade, então foi o primeiro. E tiveram vários crushes, isso eu acho que é muito legal, porque uma coisa interessante, você fala, mas e aí, rola putaria no vestiário, no banheiro? Não. Por incrível que pareça, a gente tendo 60... Seria um sonho? É verdade, Seria um sonho, mas não rolou nunca nada, gente. é verdade, o pessoal respeita o espaço, mas sai com alguém pra casa. Entendeu? Sempre Tem um diálogo, rola tem um diálogo aqui. ali no meio. Tipo, acabou aqui, fez o gol, deu uma abraçada, ou não sei o que, uma alisadinha, acabou, né? Mas ali, o pessoal tá para jogar bola. O que vai depois, Mas cada um é qual é o nome livre. do time mesmo? Biscuits. Somos Tá todos explicado. biscuits, né? Cara, esse nome é maravilhoso, sério. É muito bom Esse mesmo. barbichos pra Não, mim. e é o Biscuits Soccer Boys, que é o Biscuits Soccer. Demais. Mas aí também eu tenho essa reflexão, porque os espaços de socialização dos gays é muito noturno, casa noturna, boate, sauna, essas coisas. E daí surgir um time de futebol é uma outra opção de socializar sem necessariamente ser aquela coisa da night. Né? Assim, o que aconteceu lá, de novo, do nosso caso, como começou a juntar muita gente, a gente usa 2 quadras. E lá é um pouquinho diferente, que chamam futebol só, são 5. É 4 na linha ou no gol, aquele que a bola não sai na lateral. Como que escolhe quem vai jogar sem camisa? Não, a gente tem os coletes. Não, porque é organizadinho, com pulseira, você chega, sorteio de time. sorteio? Ninguém nunca cai no mesmo time, que é pra conhecer as pessoas. A gente tem uma média de 3 a 5 novatos por semana. Então é sempre uma turma nova. Mesmo os que faltam, a gente mantém uma média de 35 jogando. Aí ficam em 2 quadras. Porque o que eu fiz, eu separei em 2 quadras, porque senão você fica muito tempo fora. E ali eu faço um mini torneio. Aí tem um bar muito bacana, eu boto o DJ. Sempre vem um amigo DJ, então virou uma opção de sexta-feira à noite no Rio. Você vai lá, fica bebendo, vê o pessoal jogando bola, joga bola, fica com DJ. Então é meio que uma baladinha. Então não foge tanto também desse universo que a gente tá acostumado, o estereótipo gay. Né, já vai estar até ouvindo a musiquinha de fundo aqui que a gente tá no campeonato. Tem que ter, né? Tem que ter uma música. Não tem alguma música assim, mas eu acho legal também. Até a habilidade de música foi bem boa também, eu gostei. Vocês conseguem falar de futebol com outros gays que de repente não jogam futebol? Sim, Sim. demais. Ai, gente. Ó, o pessoal aqui que tá dos bisquetes, por exemplo, amanhã, porque a gente alugou uma casa aqui, eu falei, então, como que vai ser domingo? Ah, não, eu vou embora cedo porque tem Corinthians e Flamengo. É verdade, tem o E pessoal sempre... a gente joga na quarta-feira, que é o dia da quarta-feira lá do futebol e tal. Então, às vezes, o pessoal que tá aguardando o próximo jogo tá desesperado lá na frente da TV, que fica ali procurando acompanhar o próprio time. Eu não passo mais por isso, porque como eu torço pro São Paulo, não dá hoje em dia pra ver o jogo de São Paulo. Então, quando fosse alguns anos atrás, eu pararia assim pra assistir. Lá no Futebols, assim, a gente tem essa dinâmica, né? Chegar um pouquinho antes, ver a galera jogando lá o taco que eles jogam, e depois a gente entra, a gente se distribui de qualquer maneira, às vezes é só tirando o time e tal, assim, e depois a gente vai beber. Quando a gente fala pra beber, a gente não fala mais de futebol. Assim, parou, a gente não come. No máximo, assim, ou ficar trocando a foto, ou bota que a gente tenta fazer uns stories mais engraçados. Não, você agora, falou do futebol de vocês, não do futebol. Brasileirão. Mas assim, muito pouco. Agora, eu não sei se eu sou fora da Ele curva. comenta. Eu não gosto de futebol. A gente comenta, comentar, tanto que- sabe? Então. Eu já passei também, essa fase de comentar futebol, hoje eu gosto de praticar. Não tem nem time, eu nem torço, sabe? Não, lá a gente tem, em Curitiba tem alguns até fanáticos também, a gente joga na quarta-feira. Porque o pessoal às vezes falta o treino do Capivara pra ir assistir o jogo lá na arena ou no Se o mundo gay fosse mais aberto a falar de futebol, campeonatos, essas coisas, vocês falariam? Sim. Com os amigos? Sim. É assim como eu falo. Então, Vocês tentam educar as pessoas com quem vocês convivem para que não tenha aquelas reações homofóbicas? Fala que São Paulo é Bambi, chamar outro de viado. Assim, as pessoas do meu convívio social já são muito respeitosas, mas cometem umas gafes. Não é nem assim, não é de maldade, mas aí fala assim, sua opção sexual. Fala, não, eu vou aos poucos, não, é orientação, não é opção. Mas são coisinhas pequenas que não é maldade, eu acho que da pessoa, pelo menos do meu ciclo. Porque eu sei que eu tô falando isso ali do Rio de Janeiro, Zona Sul, ou aqui em São Paulo, no centro. Se você for pro interior, aí já é outra história, já tem gente morrendo de paulada porque é gay. Então, eu tô falando um pouquinho também do meu umbigo. É um pouco eu não nossa tenho, realidade, né? é a minha realidade, eu não tenho conhecimento de causa pra falar como que é a vida de um gay em Guarulhos, no interior. no interior, ou mesmo complicado. no Nordeste, entendeu? A gente tá falando da nossa
bolha sudeste, então isso também tem que ser um detalhe muito que a gente tem que ficar atento. E tem os Não bairros a que verdade. os bairros que a gente frequenta aqui também, assim, acho que tem esse outro recorte, o recorte de condição social, sabe? Eu não sei se a galera conhece aqui, então, tipo, fala paulista, assim, né, no geral. Mas na Paulista, cara, lá todo mundo é abraçado de qualquer jeito, né? Então, assim, passa uma pessoa, sabe, que é um gótico, passa uma pessoa, sabe, falando de estilo visual, aí tem também de identidade de gênero, tem de orientação sexual, tem de tudo. E aí eu não sinto que tem esse problema, sabe? Na Paulista não, porque é muito cosmopolita, mas se você vai, por exemplo, o Rio é provinciano demais, o Rio de Janeiro. Eu concordo. A minha mãe mora na Zona Norte, né, lá no Rio. E assim, lá, no time que eu jogava quando eu era menor, talvez eu não tenha essa realidade, assim, mas se eu for ver um jogo deles hoje, da galera do prédio, sabe? Ou da galera torcendo pro Flamengo, tipo um fla-flu, assim, da vida, mas porra, seu filho da puta, caralho, seu viado, tu é uma bichinha, tu não toca... Sabe? Eles vão falar isso, assim. E aí, se tá no meu convívio social, é na hora, sabe? Porque acho que quando você vira meio defensor e ativista até da causa de diversidade, você não tolera mais algumas coisas também, porque... Existe preconceito estrutural, existe indisposição, existe gosto, existe tudo. Mas o que não pode ter é desrespeito. Você deixa de aceitar o preconceito cultural. Isso. Que é quando vai chutar a bola, bicha, aí vai então fala, não, mas isso é uma coisa... Não é normal. Não é. Isso não é não normal. Pode, gente, não dá pra Você aceitar. não pode falar que bicha ou hétero, hoje a gente até brincou assim, né? Falar, seu hétero! Opa, não, a gente tá fazendo igual, não pode fazer. Era uma piada. A classe hétera não sofre preconceito por ser hétero, então de repente não tem racismo nem reverso. Chamar outro começar nesse papo, eventualmente chamar, você é um branquelo. Obviamente, você não sofre preconceito por ser da classe dominante, assim, mas quando a gente tá falando sobre educação, por exemplo, se a gente tá lá no nosso time, ninguém xinga nem nada. Se eu vou falar com meu pai ou com a minha mãe, outro dia eu tretei com eles, assim, porque eles estavam falando coisas estruturais, assim, sabe? No Rio a gente fala muito, e aí não é de diversidade só de orientação, né, e gênero, mas a gente usa muito neguinho, né? Tipo, neguinho, é muito vício de linguagem. Vício e é de completamente linguagem, errado, porque carrega preconceito que é histórico. Então, outro dia eu fui falar com eles e eu fiquei super feliz que numa semana que passou, a minha mãe só escutou esse papo com meu pai, que eu falei com ele, e ela já, opa, não vou falar isso não. Eu fiquei tão feliz, sabe? E eu acho que a gente, como estrutura gay, mostrando diversidade no futebol, padrãozinho ou não, incluindo pessoas ou não, o recorte da galera do Ipiranga ou dos Jardins, é um começo de conversa pra tratar as coisas como elas deveriam ser. Iguais pra todo mundo. Não deveria ter esse recorte apaixonado de tipo, vai pegar a bola, seu... Não, e o que orientado, sabe? Você falaria alguma coisa diferente, assim, né? Como xingar, né? Não, e o que a gente tá fazendo agora, por exemplo, hoje a gente tem uma liberdade de eu sair com meu namorado de mão dada na rua, porque há 20 anos atrás muita gente deu cara a tapa. Então eu acredito que hoje a gente também tá dando uma cara a tapa pra daqui a 15, 20 anos ser uma coisa normal. Total, então, é igual a campanha do lixo zero no Rio de Janeiro, ou a campanha do cigarro, que é proibido de fumar. Vai ferrar o fumante agora? Vai, mas a próxima geração não vai mais fumar. Como a da ciclovia aqui em São Paulo. Tá ferrando com o trânsito aqui em São Paulo. Ninguém tá usando a ciclovia, mas é a cultura de você ter algum espaço pra daqui a 20 anos. É pra próxima geração. O que a gente tá fazendo pro próximo. E é uma questão de educação. Vou contar só uma história minha. Eu trabalhei 3 anos junto com a revista Placar, que era um ambiente assim, totalmente pessoal, homens héteros que nunca tinham trabalhado com gay antes. E um deles ficava xingando o outro, sua bichona, que tal. Até que eu sou aberto, mas não, assim, eu não chego falando, gente, sou gay, mas tipo, a primeira semana, pergunta, o que você foi fazer? Eu saí com meu namorado, fui no cinema, tava lá. Daí todos eles sacaram, puta, tem um gay aqui na sala, né? Daí era incrível, acontecia exatamente aquilo, assim, eu falava, você é uma bicha! Daí eles olhavam assim, cortavam, tipo, né? Porque nós somos mais na nossa bolha. Isso. Mas é bom, a gente tá furando um pouquinho as bolhas, as pessoas estão aprendendo. Às vezes não é nem por maldade, é ignorância. Então basta a gente adestrar um pouquinho e ir pra próxima geração. E eu acho que é também muito importante, assim, para as pessoas verem que não tem nada errado. Não tem nada de diferente. Então você começa a desconstruir um pouco desse o gay, o viado, não sei o quê. Gente, a galera é tão engraçada quanto, a galera é tão habilidosa quanto, a galera se preocupa também em jogar em time, assim, que eu acho que uma das coisas mais legais do dia de hoje, todo mundo acabou, a gente se abraçou, né? Sim. Tipo, cara, obrigado pelo dia, foi muito legal vocês virem de Curitiba pra cá. A galera que organiza também dá visibilidade pra gente, assim, no geral. Tipo, isso é muito bom pro futebol, de maneira geral. Vocês do Rio super empolgados. O clima é diferente, sabe? É um clima muito legal. Então é muito bom, assim, poder contar com
essa gaysada toda durante o futebol. Muito bom. Estamos chegando ao fim do nosso tempo já. E na verdade, sim, se puder ficar conversando, a gente conversava. Mas tá todo mundo querendo ir pra balada. Ninguém tem cerveja aqui. Aproveitar, a gente esqueceu de trazer cerveja. Então, sempre que a gente termina o programa, eu dou oportunidade pra todo mundo se autopromover. Você pode promover tanto você mesmo como o seu time, no caso. Então vamos começar agora de trás pra frente. Você, André, começa. Tá, o objetivo dos bisquetes é inclusão, tá? Então muita gente vem procurar, quem quiser procurar aí no Facebook, Bisquetes Soccer Boys. Como é que é sua letra? Porque as pessoas não vão saber. Tá, Bisquetes é B-E-E-S-C-A-T-S, Soccer, que é futebol em inglês, S-O-C-C-E-R, Boys, B-O-Y-S. Mas só bisquete você já vai achar. Você vai achar, Bisquetes. E o Instagram, @bisquetesbr. Entra lá porque a gente coloca a informação de todos os eventos que a gente vai fazer. E não tem peneira, não tem nada. É aparecer sexta-feira. Eu não conheço ninguém? Seja bem-vindo, vai ficar conhecendo. E se tiver tímido, vai pra olhar que eu garanto que você vai querer voltar. Nunca jogou também? Pode ir. Nunca jogou. É isso. Tem gente que falou, eu era daqueles que a bola vinha, eu abaixava pra devolver com a mão. E tá jogando com a gente, veio aqui no campeonato. Legal. Então isso é maravilhoso, transforma uma vida. Então venham todos. Venham ser bisquetes, somos todos bisquetes. Somos todos bisquetes. Eu chamava de biscate quando Bisquetes, é um pouquinho de tudo. Quem não, né? Bom, então eu represento futeboys, meu sotaque precisa soletrar, né? É Futeboys, F-U-T-E, Boys. Pode procurar a gente no Instagram lá. A gente nasceu muito como um grupo de amigos, né, jogando assim, mas é sempre bom receber gente nova. A gente já recebeu pessoas que falam com a gente pelo Instagram e... Assim, dá pra entrar em contato com a gente de várias maneiras, sabe? Mas Instagram, olhou as pessoas tagueadas, fala com a gente, quero jogar, como funciona. É muito tranquilo, o horário é fácil, tá aqui no meio de São Paulo, naquela parte da Zona Oeste, assim. E só chegar, não tem pré-seleção, assim... A galera falou, dos bonitos, isso aqui não é assim. Foi apenas coincidência todos serem lindos. Seleção por 3x4, composite. Não tem. Tem aquele esquema da Nut. Não confirmo nem nego, mas... Mentira, eu não mandei também não. De bom que essa entrevista, né, não tem filmagem, então fica tudo no mistério. Não, porque a galera é super bonita de todos os times, não tem isso. Sim. Mas, cara, joguem futebol, se organizem com seus amigos. Eu acho que a mensagem que a gente tem de geral aqui, mas futebol especificamente, é que a gente adoraria ver que o esporte ele une mais. E a gente pode segmentar assim no começo, só pra quebrar um pouco daquele esquema, né, de quando eu era criança eu fui zoado. Ou eu sempre gostei, mas eu nunca consegui porque não tem tanta gente. Se junta gente, procura, tem milhões de times assim em São Paulo. Tem os Bulls também, acho que vale falar deles. Eu não conheci ainda a galera que fala, mas... Lá com a Fronte. Já jogam há um tempo, né, assim. E, cara, procura no seu bairro, junto seus amigos. Crie também. Aproveita o pessoal do Brasil, desculpa interromper a fila aqui, mas assim, já nasceu... Barbixas de BH, tá vindo agora de Porto Alegre. Eu tava agora no Fortal, veio um cara de Fortaleza, parabéns pelo time. Eu falei, você joga? Ele, não, sou daqui, eu só gostei da ideia. Eu falei, cria um time. Então, pessoal do Brasil, de qualquer cidade, cria o seu time. Começa com seus amigos do prédio. Vamos fazer alguma coisa diferente pelo Brasil em tempos de Bolsonaro. Nossa! Não dá o jeito que se pensa do futebol no Brasil, né? O pessoal de Curitiba, então, também, a gente está aberto a novos integrantes. É só procurar a gente no Instagram ou no Face, é CFC_Capivara. E é só entrar em contato que a gente joga às quartas-feiras à noite, então a gente passa os detalhes e tudo mais. Quem tá tímido ainda, quem joga, quem não joga, pode entrar em contato que a gente vai fazer você jogar com a gente. E o pessoal do Unicorns, eu fico até um pouco constrangido de falar assim, eu tô representando aqui o pessoal do Unicorns, que eu tô há pouco tempo. É o host, é o Bruno Host, é o Felipe Marquezinho, que são os idealizadores do time, estão há mais de 3 anos aí fazendo futebol acontecer em São Paulo. É o Unicorns Brasil com Z, Unicorns Brasil com Z no Instagram. E é só entrar em contato com o pessoal, só aparecer lá no Ipiranga. Pessoal super inclusivo, primeiro dia pode ir jogar à vontade, depois a gente tem entre aspas, plano mensal, plano avulso, vai quem consegue um dia, quem consegue ir todos os dias, então não tem essa... Tem que chegar com chuteira.
Olha, a ideia não é eu tão levo assim. algumas. Lá no caso dos bisquetes, eu sempre tenho umas reservas que o cara só vai comprar a chuteira depois que ele gostar. Porque é um investimento, é todo mundo que tem ali um dinheirinho pra gastar. Então, Tá, já estamos indo. então a gente vai... Estão chamando pra balada, então a gente vai acabar com o programa já. Vai acabar, a balada chama. Isso é bom, aproveitar e deixar sempre umas 2, 3 chuteirinhas ali. Sobrando, não tem, ó. Vem, joga. Legal. Dá pra Começa fazer os jogando de tênis tênis, também. Começa bem. jogando, gente, isso que é mais importante, É, cara. começa- Não é só chegar. Demais. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Divirtam-se. valeu. Parabéns. Obrigado, tchau, tchau. E você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook em facebook.com/programa Lado B, no Twitter em @programa Lado B e no Google Plus em google.com/mais Lado B. Você pode conferir nossos vídeos também em youtube.com/Lado B Programa. Nosso blog, você sabe, é o www.ladob.com, onde eu escrevo quase todo dia. No final de cada página tem um selinho muito simpático para você fazer uma doação, seja uma doação única ou uma doação mensal. Vai lá, pinga um dinheirinho que é assim que a gente se sustenta. Nosso e-mail é programaladobi@gmail.com. Escreva mandando sugestões, reclamações e elogios. Eu leio tudo e respondo apenas aquilo que me convém. Nosso podcast, você sabe, vai ao ar todas as segundas-feiras no SoundCloud e no iTunes. Enquanto você estiver no iTunes, deixa um review de 5 estrelas, que assim a gente fica mais famoso e conhecido. Eu sou Márcio Caparica e esse foi o Lado B, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Até semana que vem. Beijo!